me here, you'll never be lonely. It's oh so clear, I've always been falling through a life that's upside down. Somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is time. Keep you close and savor the moment. You raise my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is time. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento rumo à sua aprovação no exame de suficiência. Que legal, pessoal! Que bom estar com vocês aqui para mais uma aula, para a gente poder tocar aqui o barco e fazer a coisa acontecer, né? Gente, para a gente poder começar aqui a nossa aula de hoje, me digam se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem, se está tudo certinho com vocês aí, para a gente poder tocar aqui o barco aqui, ó, e fazer uma live que vai ser muito interessante hoje aqui, para a gente poder entender o que a gente pode esperar da prova do FGV nessa próxima prova que vai ser aplicada agora. Bora lá? Deixa eu ver como é que tá aqui o chat aqui. Áudio ok, imagem tá legal. Maravilha, maravilha. Show de bola. Então vamos lá, gente. Pessoal, só para poder explicar para vocês aqui, para quem caiu de paraquedas e está assistindo aqui essa live pela primeira vez, Oswaldo, live de aquecimento, mas aquecimento para o quê? Né? Para o quê? Deixa eu explicar. Gente, na próxima semana a gente vai começar com o nosso curso gratuito de preparação para a prova do exame de suficiência, né? Então, para que a gente não fique de braços cruzados esperando até o dia que o curso fosse começar, né? For começar no caso, eu criei essa semana de live de aquecimento, né? São 2 semanas com live de aquecimento, onde eu entrego conteúdos introdutórios que vão te deixar aí um passo à frente rumo à tua aprovação. Então, ao todo aí nós temos 3 semanas de aulas ao vivo, né, para a gente poder afiar o machado, tudo com conteúdo gratuito, de alta qualidade, direcionado para aquilo que você precisa para poder passar na sua prova, né? Então, se por acaso você está chegando agora, está assistindo essa live pela primeira vez e perdeu as lives anteriores, fica tranquilo, tá tudo bem, tem um link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo.
você pode clicar nele, tem a programação com todas as lives de aquecimento e você vai poder assistir a gravação dessas lives anteriores, caso tenha perdido, e já se programar para aquilo que vai vir pela frente, né? Então tem live amanhã, semana que vem tem o nosso curso gratuito, enfim, vamos ficar totalmente preparados aí para você conseguir passar na prova. E Oswaldo, que curso é esse, né? Se você não está inscrito ainda para poder participar no nosso curso gratuito de preparação para que você seja aprovado agora, já nessa próxima prova do exame de suficiência, vai aparecer aqui um QR Code aqui na tela, ou então tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode escanear aqui para você poder fazer a sua matrícula, é de graça, não precisa pagar nada, ou então se você estiver assistindo pelo celular e não conseguir escanear, né, tem um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, faz a tua matrícula para que você possa participar. Oswaldo, mas não é de graça, para que eu vou participar então? Para que eu vou fazer essa inscrição? Não é só chegar aqui? Não é bem assim, né? O fato é que eu mando o material, eu mando o link de realização das aulas ao vivo, avisando lá no nosso grupo do WhatsApp, eu mando os materiais para você poder baixar, né? Então a gente tem todo um estreitamento de comunicação, né? Onde a gente tem esse vínculo mais próximo lá no grupo, onde a gente consegue trocar uma ideia mais rápido, né? Eu mando o material, você vai poder baixar, então se você quiser receber esse material na tranquilidade lá no nosso grupo do WhatsApp, para que você possa ter essas informações, então entra lá, então se cadastra, né, para que você possa receber esse material e poder acompanhar direitinho toda a programação que vai acontecer, né? Como é de graça, então não custa nada você clicar, fazer a sua matrícula, né? Na verdade custa, né? Custa o fato de você não se inscrever e acabar reprovando no exame de suficiência, vai acabar saindo bem mais caro, né? Então clica aí para você fazer a sua inscrição. E se você já está inscrito, comenta aqui embaixo, né? Já estou inscrito, para eu poder saber, né? Para eu poder saber quem que já está matriculado aí direitinho. Muito bem. Beleza, beleza? Galerinha, nossa live de hoje vai ser uma live mais estratégica do que técnica, digamos assim, né? Eu estou fazendo um revezamento aqui em relação aqui à questão da temática das nossas aulas, né? Então a gente tem aula de conteúdo, depois eu faço uma aula mais estratégica, depois outra aula de conteúdo, para a gente poder ir mesclando, porque afinal de contas, gente, passar na prova do exame de suficiência definitivamente não é só você sentar a sua bundinha na cadeira e começar a estudar, né? Assistir uma videoaula, responder uma bateria de questões, não, a gente precisa alinhar o técnico com o estratégico, né? Porque senão, se fosse só isso, né, vou botar só entre aspas, porque já é muita coisa, né, a gente não teria aí um percentual tão alto de índice de reprovação aí no exame de suficiência, né? Então é importante que a gente tenha esse viés aqui para que você possa entender, beleza? Então fica tranquilo, né? Porque a gente vai fazer esse revezamento técnico-estratégico para você poder chegar bem afiado na prova. Então o objetivo da nossa aula de hoje é ter uma aula mais estratégica para a gente poder entender o que pode esperar pela frente, né? Como é que a FGV pode se comportar em relação à prova, para que você possa saber direcionar bem os seus estudos, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, né, vamos iniciar aqui a nossa live de hoje, né, o que esperar da FGV nessa próxima prova aí do exame de suficiência. Então vamos aqui ao que importa, né? Ó, só recapitulando, né, aqui a data que a gente vai realizar as nossas aulas do nosso curso gratuito de preparação para a prova do exame de suficiência. Aqui nós temos a nossa programação com as nossas lives de aquecimento para você poder assistir. E fica atento também lá no Instagram, pessoal, que eu estou entrevistando os nossos alunos da Turma Ninjas que foram aprovados no exame de suficiência, né? Toda terça, quarta e quinta tem uma entrevista com um dos nossos alunos que foram aprovados no CFC, para você poder participar e se inspirar, né? Assim, ou poder olhar para os nossos alunos e ver, poxa, se o fulano de tal conseguiu passar, né? Ela que é mãe, tem 3 filhas, tem uma vida corrida, eu consegui passar, eu vou conseguir também. Então, lá o João, que trabalha de manhã e de tarde, faz faculdade à noite, estava não sei quanto tempo parado, voltou para os estudos agora, conseguiu passar, enfim. É para você poder ver N casos de vários alunos, que em várias situações diferentes, que conseguiram passar na prova, e você vai conseguir também. Independente de se essa vai ser a sua primeira vez, se você vai fazer a prova e está aí verdinho sem saber por onde começar, ou se você vem de várias reprovações e está com o coração amargurado, né, sem saber o que fazer para poder colocar o eixo no prumo de novo e conseguir passar na prova, ou até mesmo para você que está aí, ó, parado há muito tempo, mas não sabe por onde recomeçar os estudos, está precisando de uma luz no fim do túnel, calma. É só você seguir exatamente o que a gente vai estudar juntos aqui ao longo desse período, que você vai ter exatamente o direcionamento que você precisa para passar na prova, beleza? Muito bem. Dito tudo isso, a gente pode vir para cá, para a gente olhar aqui e entender quem é a FGV, né? Se você já fez a prova no semestre anteriores, né, você sabe, você já conhece bem a FGV, mas para você que vai fazer a prova pela primeira vez,
né? Então, houve uma mudança mais significativa recentemente em relação à questão da banca que aplica a prova do exame de suficiência, que normalmente eram bancas mais, como é que eu vou dizer, mais... eram bancas pequenas, né? Bancas menores, né? Que não tinham tanto robustez assim no mercado, né? Assim, não tinham... Como é que eu vou te dizer? Era uma banca, pessoal, que não tinha um nome muito forte no mercado, né? Acabava não davam o respeito, né, que a prova do exame de suficiência precisa, né? E aí, finalmente, agora entrou uma banca que é um pouco mais robusta, né? Que no caso aqui é a FGV, que é uma banca que aplica a prova de concurso público, já é uma banca mais sólida no mercado, é uma banca que tem aí 10 anos de mercado, né? Então já é uma banca que já está mais consolidada, digamos assim, né? Já aplicou aqui a prova do Enem, do Senado Federal, da Receita Federal, já aplicou prova de concurso público para tribunal, controladoria, Secretaria do Tesouro Nacional, e uma prova que é mais semelhante à nossa, digamos assim, né, que a FGV aplica, que é a prova do exame da ordem, né, dos advogados, né. Então essa prova aqui da OAB é basicamente igual à prova do exame de suficiência, né, como se fosse a prova do exame de suficiência para quem é advogado, né. Então quem se forma em Direito faz a prova da OAB, assim como nós que nos formamos em Contabilidade fazemos a prova do CFC, né. Então essa prova aqui ela segue a mesma linha que é a prova do exame de suficiência, né? Então já é uma banca mais amadurecida, digamos assim. Apesar de que, vou dizer para vocês que como profissional que acompanha as provas do exame de suficiência, eu esperava mais da FGV, né? Digamos assim, quem já fez a prova nos semestres anteriores viu que a FGV deu umas mancadas aí até significativa, digamos assim, né? E aí, infelizmente, não sei se foi uma pura coincidência de ter acontecido justamente agora, né? Ou se a gente vai acabar vendo isso de forma mais regular. Eu espero que tenha sido coisas pontuais, digamos assim. Mas eu criei uma expectativa melhor da FGV, né? Eu esperava subir de nível, né, a questão da forma como o certame é realizado, digamos assim. Mas isso não aconteceu, pelo menos não ainda, né? Vamos ver nas cenas dos próximos capítulos se isso vai acontecer de uma forma mais, como é que eu vou te dizer? Mais organizada, mais bem estruturada, digamos assim, tá? Quem já fez as provas dos semestres anteriores sabe o que eu estou dizendo, e se você não sabe, enfim, não adianta você querer olhar para trás, né? A tua prova é para frente, então é para frente que a gente vai olhar. Mas, pessoal, olhando aqui a prova do exame de suficiência, né, tem 4 pontos que seriam importantes a gente poder analisar, né, que seria a questão do tamanho das questões, o nível de dificuldade da prova, os assuntos, né, que são cobrados na prova do exame de suficiência e a correlação sobre esse tipo de prova. Bom, nós fizemos uma live, eu fiz uma live semana passada com vocês, né, onde eu mostrei para vocês temas que são cotados para poder cair na prova do exame de suficiência, que responde aqui esse terceiro ponto, né, em relação à questão da temática do que pode vir a ser cobrado na prova do exame de suficiência. Agora eu quero fazer uma abordagem mais técnica para que você possa entender o que você pode esperar da prova do exame de suficiência, né? Não vou dizer em termos de questões que vão ser cobradas, assuntos que vão ser cobrados, mas como isso vai ser abordado no dia da prova. Porque perceba, a prova do exame de suficiência, né, quando se trata de FGV, a FGV ela tem um viés de cobrar questões que sejam mais curtas, mais objetivas, né? Quem já fez a prova do exame de suficiência já de um pouco mais de longa data, né, e passou pelo período da Consulplan, viu que era um processo mais árduo, porque a Consulplan botava textos longos, né, aquela coisa grandona, né, e tal, né, que não ajuda em nada a gente lá no dia da prova, só faz atrapalhar. Já a FGV ela tem esse viés que eu gosto mais, né, ela faz questões mais curtas, mais objetivas, né? E ela tem 2 tipos de formato de questões que são curtas, tá? Ela tem esse tipo de formato aqui de questão curta, que ela é curta, objetiva, e é uma questão simples. É aquele tipo de questão que você bate o olho e você sabe a resposta da questão. O resultado abrangente é uma mutação que ocorre aonde? Gente, quem estuda resultado abrangente lá na DRA, sabe que são variações que não entraram na receita, nem entraram na despesa. Então ela não passou pelo resultado. Se ela não passou pelo resultado, ele vai direto para onde? Vai direto para o PL. Né? Então a resposta aqui já de cara já seria que o item D de dado. Perceba que você gasta aqui, sei lá, míseros segundos para poder responder uma questão dessa. É aquele tipo de questão que você bate o olho e acerta a questão aqui na hora. Gente,
essa aula aqui não é, o intuito dela não é o responder as questões, como eu estou fazendo em outras aulas, tá? Aqui é para a gente analisar o formato como as questões são cobradas. Só para depois você não ficar, ai meu Deus, o Oswaldo tá olhando para a questão, não tá explicando, minha Nossa Senhora. Eu pensei que ele fosse explicar e agora, meu Deus, calma. Né? Então tem a aula para poder explicar o conteúdo e tem a aula para a gente poder analisar a forma como a questão é cobrada na prova. Eu estou analisando as duas frentes, tá? Então fica atento aí para você poder não se perder aí como é que se diz? No rumo, né? Que a gente está trilhando. Então esse é o primeiro tipo de questão que a FGV gosta de cobrar. Questão curta, objetiva, direta ao ponto e questão facinha, né? Aquele tipo de questão que você olha, faz assim, ó, examinador, seu lindo, muito obrigado, mande mais 49 questões iguais a essa, né? Então é aquela questão para tu não zerar na prova, né? Questãozinha tranquila. O outro tipo de questão que a FGV costuma cobrar é aquela questão que ela é meio que engana, digamos assim, né? Ela é uma questão curta, porém ela é uma questão que tem cálculos longos, né? Aquela questão que você olha e diga, Nossa Senhora, né? Porque querendo ou não, gente, assim, a gente sempre tem aquela predisposição, digamos assim, de a gente olhar para uma questão pequena e achar que ela é fácil. E olhar uma questão olhar uma questão grande e achar que ela é difícil, é ou não é? Coloca aí para mim no chat. A gente sempre condena as questões grandes e olha logo, essa aqui eu não vou nem olhar agora, né? Que você vê o tamanho do texto, você já pensa logo, né? Essa daí a gente entrega na mão de Deus, né? Mas a FGV também tem uma frente de cobrar questões que são curtas em termos de pergunta, mas é que ela requer uma resolução mais bem trabalhada, digamos assim. E é aquele tipo da questão que para quem vai fazer a prova e vai só com o conhecimento da faculdade ou fez um estudo de forma mais superficial, ele não vai conseguir acertar essa questão aqui, porque é uma questão mais trabalhosa, digamos assim. Né? Ela exige um nível de preparo mais bem trabalhado. E aí vai depender de como você está. Se você estudou bem para poder fazer a prova, você vai conseguir resolver uma questão dessa daqui. Porque não é que ela seja uma questão de outro mundo, né? É que ela é uma questão que separa os homens dos meninos, né? Separa as mulheres das meninas. É uma questão que só quem estudou de verdade vai saber acertar. É diferente de uma questão dessa daqui, como essa primeira, né, que é uma questãozinha meia boca, digamos assim, que se você estudou um tantinho assim, você acerta a questão. Já essa daqui não. Essa aqui é o tipo de assunto que, se você não tiver estudado direito, você vai acabar realmente tendo uma séria dificuldade lá no dia da sua prova, beleza? Então, olha aqui essa questão aqui, por exemplo, caiu lá na prova do exame de suficiência, a banca era FGV, ó. Se a gente vem parar para pensar, uma questãozinha curta, não tem um texto longo, dá para você olhar assim, encarar e dizer, ó, isso aqui é uma questão boa para responder. Mas olha aqui o tamanho da resolução. Tem aqui um primeiro passo para você poder calcular aqui a depreciação, depois você calculou que a depreciação do período acumulado, depois você tem que fazer um outro processo aqui, tem um arremate final lá na ponta. Perceba que tem um passo a passo mais bem trabalhado para responder a questão, né? Não é uma questão que você vai parar, olhar e vai responder de imediato. Tem todo um processo, um trâmite para poder ser seguido, né? Mas fica calmo, tranquilo, porque você está vendo que durante as nossas aulas técnicas de conteúdo, estou mostrando lá o passo a passo. Primeiro passo para responder a questão, segundo passo para responder a questão, terceiro passo para responder a questão. Eu sempre gosto de deixar bem mastigadinho o passo a passo de como é que as questões precisam ser respondidas, para que você não se perca lá no dia da prova. Então, sempre tento mastigar o máximo que eu posso para poder deixar assim, ó, mamãozinho com açúcar para você, tá? Mas é só para você poder entender que tem as questões que são de nível básico e tem aquelas questões que são curtas também, mas que tem um preparo mais bem desenvolvido, digamos assim, né? E é um alerta importante para que vocês possam entender, né? Porque assim, querendo ou não, muita gente vai fazer a prova do exame de suficiência pela primeira vez e vai agindo de boa fé, literalmente, achando que só o conhecimento da faculdade seria o suficiente. E a gente vê claramente que não é. Assim, né, você acaba pagando o preço de descobrir isso no dia que você faz a prova. Né, que você acha assim, não, pô, terminei minha faculdade, eu estudei durante a faculdade, eu me preparei bem, então eu estou pronto para fazer essa prova. Aí chega no dia da prova, aí você olha, se depara lá com certos conteúdos, tipo tributo sobre o lucro, consolidação de balanço, equivalência patrimonial, coisa que você não viu na faculdade. Né? E aí você olha para a questão,
E aí qualquer coisa vai acabar se tornando difícil. Você não sabe para onde é que vai, você não sabe qual é o caminho que tem que percorrer. Né? Então já fica o alerta aqui para vocês, gente, para vocês prestarem atenção e entenderem que você precisa sim estudar de forma aprofundada. Né? Não dá para passar na prova do exame de suficiência com um estudo meia boca, com uma preparação meia boca. Né? Não é à toa que a gente tem um percentual tão alto aí de reprovados no exame de suficiência, beleza? Então fica o alerta para vocês aí, para que vocês possam prestar atenção nesses detalhes para que você consiga passar na prova, tá? Repito, não é que a prova seja de outro mundo, não é que a prova seja tão difícil assim, é porque ela de fato exige que você tenha um preparo mais bem estruturado. Mas você consegue passar na prova, né? Desde que você tenha aquelas 3 palavrinhas mágicas, né? Dedicação, empenho e força de vontade para você poder chegar lá também, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês aqui o resultado que um dos nossos alunos tiveram na prova do CFC, para você poder ver que ele passou exatamente por essa dificuldade. Ele passou por uma reprovação no exame de suficiência, porque achou que só a faculdade seria o suficiente, mas logo em seguida ele se preparou de forma consistente e chegou ao resultado da aprovação. Dá uma olhadinha só aí, ó. Foi a minha terceira tentativa. Muito chateado, porque eu não queria ouvir o nome CRC na minha frente. Na segunda, eu fiquei muito chateado mesmo. Já tinha falado para todo mundo, eu não vou mais fazer a prova do CRC, eu não quero mais isso pra minha vida. As 2 primeiras vezes que eu fiz, eu acreditava que tudo que eu tinha estudado na faculdade era o suficiente, ou que estava tudo muito fresco na minha cabeça ainda para fazer. Não tinha um plano de estudos, eu estudava uma coisa meio bagunçada, via um vídeo, procurava um assunto específico, olhando, estudando o edital, e estudava aqueles conteúdos soltos. E aí as pessoas falavam assim, Alisson, tenta de novo, vai dar certo, não desiste. E aí conversei muito com uma amiga minha, que ela também fala do senhor, a Amanda. E aí a Amanda também fez a prova no semestre passado, passou. E ela falou assim, vai pro Osvaldo que passa. Desde então, foram 3 meses de muita dedicação, eu abdiquei muita coisa. E ao mesmo tempo que eu estava abdicando muita coisa, eu estava com aquele pensamento, eu vou colher frutos bons com isso. Eu falo do Ceará, falo de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, e eu acertei 28 questões. Eu estava sozinho, e aí eu estava no Instagram, e aí atualizei, na hora que atualizou tinha a foto do senhor, né? Gabarito oficial, saiu, gente, o resultado. E aí eu assim, meu Deus do céu, e agora? E aí eu baixei só a lista de aprovados, né? Eu não conseguia nem fazer contra F, professor, para localizar só o meu nome. Eu estava tão nervoso, eu tava indo nome por nome, até me encontrar lá. E aí quando viu Alisson Matheus Oliveira Silva, fui bater o número da inscrição, pra ver se era realmente a minha inscrição. Aí eu chorei, porque é inevitável a emoção, mas só felicidade. Aí vai ligar pra todo mundo, né? Liga pra gente, passei, consegui, já foi. Obrigado, eu quero agradecer de coração mesmo, toda a equipe do Ninja. Eu acredito plenamente que os passos que eu alcancei, o que eu alcancei hoje, foi muito graças à minha dedicação, mas também ao empenho de vocês. E dizer que eu estou extremamente realizado depois dessa aprovação, extremamente feliz. Coisas que eu estudei para a prova do CRC que eu tenho certeza que eu vou fazer agora, eu consigo fazer, porque eu não fui só um decoreba, eu realmente aprendi a fazer as coisas. E eu fiquei muito, muito satisfeito e muito, muito contente. Tá vendo aí? Ó! Delícia, né? Seguindo direitinho, você consegue passar na prova e logo em breve iremos juntos comemorar a aprovação do exame de suficiência de cada um de vocês. Legal? Beleza, volta para cá. Entendido isso, pessoal? A gente já viu que nós temos questões que são curtas e objetivas, são fáceis, né? Tem as questões que são curtas, mas tem um cálculo longo, então é uma questão mais calibrada, digamos assim. E nós temos aqui uma questão... Aqui ainda é a mesma, né? Terceiro, pronto. Gente, essa aqui é a questão que particularmente eu não gosto, tá? Não gosto desse tipo de questão na prova, mas a FGV usa e abusa, que são as questões decoreba, né? Aquela questão que é a letra da lei. Ela vai lá na norma, dá Ctrl+C e dá Ctrl+V no dia da prova do exame de suficiência, né? Então, se você pegar aqui essa questão que caiu na prova do CFC, por exemplo, que ele cobra aqui sobre a materialidade, ó, ele está pedindo para você classificar qual é a palavrinha que tem que colocar aqui e qual é a palavrinha que tem que colocar aqui.
né? Então, ela está lá, literalmente lá na norma, NBCTG 26, lá no item 7, natureza e a magnitude. Ó. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de questão, porque, assim, você tem que saber tal qual como está na norma para você poder acertar a questão na prova. Eu considero é o tipo de questão que eu não gosto, né? Eu chamo de questão burra, né? Por quê? Porque não é aquela questão que gera uma interpretação, que tem uma análise para você poder interpretar e chegar numa resposta. Não, é uma questão que ou tu leu a norma ou tu não leu, ou tu decorou ou tu não decorou. Né? Então a FGV tem muito disso. Então é importante que quando a gente estiver estudando a norma, que a gente destaque aquelas partes, os pontos que são os mais importantes, para a gente poder ter em mente que a FGV já tem esse viés de querer botar tal qual como está na norma. Né? A criatividade da FGV é bem... É por isso que eu digo que assim, eu esperava mais da FGV, né? Por ela fazer provas de concurso público de alto nível, que requer esse nível de interpretação mais apurado, eu imaginei que ela fosse trazer isso para a prova do exame de suficiência também. Mas não sei se os examinadores estão com preguiça de montar uma questão bem elaborada, né? E estão indo lá na norma, dando Ctrl+C, Ctrl+V na prova do CFC. É uma questão burra, na minha opinião, literalmente. Né? Que ela não tem aquele viés de analisar, né, qual é o nível de interpretação que o examinando tem, qual é o nível de conhecimento, de análise da historinha para você poder chegar na conclusão do que está certo ou está errado. É tipo assim, ou tu leu a norma e sabe, ou tu não leu a norma e não decorou. Né? Então, é uma questão covarde, digamos assim. Né? Então é importante que você já saiba disso, para você poder se preparar melhor na hora de você estiver lendo as partes mais importantes da norma que cai na prova, você poder grifar esses pontos que são os mais importantes, para caso caia de novo, você já está alerta para não errar esse tipo de questão na prova. Beleza? Muito bem. Show de bola. Então, esse aqui é um tipo de questão que o examinador costuma cobrar de uma forma bem recorrente. Né? A FGV gosta de fazer isso com a gente. Né? Muito bem. Beleza. Gente, seguindo aqui o bonde, né, ainda sobre essa questão aqui da letra da lei, outra maldade que o examinador gosta de fazer é em relação à questão das pegadinhas, que ela também utiliza a letra da lei. E aí qual é a maldade que você tem que saber aqui nesse caso? Ó, vamos ler aqui essa questão aqui, por exemplo. Quer dizer, eu não vou chegar ao ponto de ler toda a questão, né? Mas só para você poder entender, ó, que aqui ele pegou a letra da lei, aí pegou esse cara aqui, ó, que na norma tá com o menor, aqui, ó, NBCTG 31, item 15, menor, tá vendo, ó? Aí na hora da prova, o que o examinador fez? Botou o mesmo texto e colocou maior aqui, ó. Tá vendo? Aí é o tipo de coisa que você tem que ler e fazer meio que a caça às bruxas, né? Digamos assim, você vai olhar aqui com muita atenção, porque o texto está todo correto, mas tem uma palavra que o examinador troca, né? Por exemplo, tem uma coisa que o examinador faz muito. Ele troca a palavra pode pela palavra deve, troca a palavra deve pela palavra pode. Ele faz muito isso com as questões de ética, por exemplo. O contador pode isso, o contador deve aquilo, porque no código de ética tem um que pode e o que não pode, tem um que deve e o que não deve. E um poder e um dever são parecidos na hora da prova. No calor do momento a gente acaba passando batido. Porque quando a gente fala de poder é um ato discricionário, eu faço se eu quiser. Por exemplo, você tem o poder de assistir ou não essa aula, é uma decisão sua. Né? Agora, você tem o dever de fazer a prova. Porque se você quiser atuar como contador, tu tem a obrigação de passar por ela, tu não tem a opção de escolha. Então, quando eu tenho a obrigação de fazer algo, eu tenho o dever de fazer algo. Quando eu tenho o poder de escolha, eu faço se eu quiser, então é poder. Então, poder é um ato discricionário e dever é um ato obrigatório. Percebe a diferença? Aí na hora da prova o examinador faz a maldade de trocar a palavra poder por dever. Ou então troca aqui o maior pelo menor. Ele troca um sim pelo não. Bota um exceto onde não tem. Né? Ele acrescenta uma palavra, tira uma palavra. Né? Então é uma questão cruel também, porque você olha para aquele conteúdo, digamos assim, e uma palavra pode fazer toda a diferença entre ela estar correta ou ela estar errada. Já pensou numa situação dessa? Aí é onde está o ponto delicado. Então, gente, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, né, quando se trata de FGV aplicando a prova, porque ela pega a gente na entrelinha, né, naquele pedacinho que compromete a gente lá no dia da prova. Né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter para você não vacilar. Você já errou, você que já fez a prova do exame de suficiência, você já errou alguma questão exatamente nesse tipo de situação?
onde era uma questão da letra da lei, que você sabia o conteúdo, você tinha um entendimento sobre a matéria, mas o examinador botou tão parecido lá nas alternativas que você acabou se embaralhando no meio do caminho. Já aconteceu com você? Pois é, tá vendo? Então é aí a hora que a gente precisa ter um cuidado mais redobrado para a gente poder não se perder lá no dia da prova, né? Então agora a gente vai poder ter um pouco mais de atenção naqueles assuntos que são os mais importantes, beleza? Volta para cá. Gente, um quinto ponto que acontece muito na prova, isso aqui é comum, não é só da FGV não, tá? A Consulplan também tinha isso, a Fundação Brasileira de Contabilidade, a Fundação nem tanto, né? A Fundação Brasileira de Contabilidade era bem mais previsível. A FGV também, tanto a Consulplan como a FGV tem esse mesmo viés aqui, né? Oswaldo, que viés é esse? Ela do nada pega um conteúdo que nunca foi explorado na prova do exame de suficiência e pumba, ela bota ela na prova do exame de suficiência. Aconteceu com a questão da EVA, aconteceu com a questão do payback, aconteceu com alguns outros conteúdos. Sabe aquela matéria que você olha no dia da prova, aí você está lendo, de repente você olha assim e diz assim, mas isso aqui é em gotas ou em comprimidos, né? Aquela questão que você diz assim, oi? Né? Que raios é isso aqui que caiu na prova, né? Por exemplo, olha essa questão aqui que caiu na prova do CFC. Ó. O examinador perguntou sobre preço transferido baseado no custo total realizado do full cost. Né? Aí ele bota aqui transferência baseada em negociação, aí aqui embaixo transferência baseada, custo de oportunidade tranquilo, né? Isso aqui é uma coisa que a gente já vê, né? Não é um tema tão explorado assim na prova do exame de suficiência, mas já foi cobrado anteriormente, está dentro do nosso radar, né? Mas custo total baseado em full cost, né? Não é um conteúdo que você vê assim, né? Com regularidade na prova do exame de suficiência. Aconteceu com a questão do payback, aconteceu com a questão da EVA, é aquele conteúdo que você olha no dia da prova e diz, oi, né? É em gotas ou em comprimidos, né? Então assim, não se assuste com esse tipo de questão, porque toda a prova do exame de suficiência tem pelo menos 3 questões que a gente deixa para lá, né? Passa para frente e vamos embora, segue o baile. Por que, Oswaldo? Porque o examinador tem sempre aquele orgulho, né? Aquele orgulho besta de dizer, ninguém vai fechar a minha prova, né? Digamos assim. O examinador sempre faz aquele paranauê, né? Para poder ter uma questão ou outra que o aluno vai dizer que não vai conseguir resolver a questão, né? E não precisa a gente se desesperar com esse tipo de questão, gente, porque assim, né, se você é Maria de primeira viagem, não sabe, né, não participou da aula que eu fiz sobre análise do edital, lá no edital diz assim, ó, a prova tem 50 questões, né, são 4 alternativas e você tem que acertar a metade para poder ser aprovado, ou seja, são 50 questões, você tem que fazer 25. Pronto. Esse é o parâmetro para você poder ser aprovado no exame de suficiência. Então, 2 questões a mais, 3 questões a menos, enfim, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, né? Não se abale, não se desespere, é uma questão que você vai deixar para lá. Então, tem 2 ou 3 questões na prova do CFC que são questões perdidas. É aquele tipo de questão que não vale a pena a gente querer se desbruçar em cima dela. Cara, tem algumas questões que caem na prova do CFC que eu mesmo me pergunto se o examinador, no calor do momento, no dia da prova, se ele teria realmente a habilidade para poder responder aquela questão. Porque a gente tem questões que até para nós, que já somos mais sambados da prova do CFC, né, já somos mais sabatinados, digamos assim, tem questão que a gente demora para poder responder, né, a gente puxa daqui, puxa da acolá, faz aqui, encolhe dali, não sei o quê, leva, sei lá, 5, 10 minutos para poder responder a questão. E, gente, não dá para gastar 10, 15 minutos numa questão no dia da prova, né, é completamente incoerente. Então, assim, é o tipo de questão que eu digo para você, bater o olho, viu que você não sabe responder, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente no dia da prova, tá, gente? Assim, às vezes o aluno diz, é porque não deu tempo de fazer a prova, não sei o quê. Gente, a gente tem que usar um pouquinho do nosso bom senso lá no dia da prova e olhar para a questão e ser sincero com a gente mesmo. Olhei para a questão, você responder, faça. Olhou para a questão, tá vendo que tá enganchado, que não vai sair do canto, pula, vai para a próxima. Se der tempo, depois você volta e olha para a questão de novo. Porque às vezes você está perdendo um tempo precioso numa questão que você podia estar fazendo outra. Percebe? Então, essas 3 aqui, que são as questões voadoras, deixa para lá, né? É só orgulho besta do examinador de querer dizer que ninguém vai como é que se diz? Fechar a prova. Mas, porém, todavia, entretanto, ao longo dos meus mais eu não vou dizer não, que é para vocês não saberem a minha idade, né? Mas ao longo dos
vai passando o tempo, a gente vai ficando velho, né? Mas enfim, gente, ao longo dos meus anos aí de preparação para a prova do exame de suficiência, né, que já são mais de... vamos jogar o balde, né? São mais de 10 anos aí de preparação para a prova do exame de suficiência, né? Treinando os nossos alunos a passar na prova, né? Nós tivemos uma aluna que fechou a prova do exame de suficiência de cabo a rabo. Ela acertou as 50 questões. Meus amigos, nós tivemos uma ninja que veio direto da NASA, né, e passou na prova do exame de suficiência, né? E aqui é assim, ó, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Vou mostrar para vocês aqui, produção, bota na tela aí, né, o resultado da nossa aluna que acertou as 50 questões na prova. Bota aí pra gente ver, vai. Quando eu comecei a corrigir o gabarito, aí eu fiquei na dúvida se eu estava corrigindo a minha prova ou se era o gabarito, né? Aí fiquei olhando, aí fiquei na dúvida, mas se essa aqui eu acertei, essa eu acertei, e essa também eu acertei, ué. Aí fui olhar o espelho e fiquei olhando várias vezes, olhei várias vezes, eu não estava acreditando também. Faz um bom tempo que eu me formei, só que eu não estava trabalhando na área, então deixei passar. Já tinha feito várias vezes, mas tinha passado também. Eu acho que umas 4. A primeira vez que eu estudei mesmo, de verdade, foi agora. Fui assistindo todas as suas aulas, né? Peguei as revisões suas também. Todas eu estava acompanhando, todas as aulas suas eu acompanhei. Eu achei a sua metodologia bem mais fácil, né? Mais fácil de você entender, mais dinâmico para a gente poder conseguir responder as provas mais rápido também, né? Adilson, fala de novo, só para eu poder ouvir. Tu acertou quantas questões? 50. 50 questões, meu Deus do céu. Vou chamar a minha amiga para corrigir comigo, porque eu não estava acreditando. Oi. Tu acertou 50 questões na prova? Acertei, professor. Posso mostrar a minha prova, meu espelho. Eu montei um escritório de contabilidade, né? Eu tenho um sócio, E aí ele já tinha o CRC, a gente trabalhava com o CRC dele, mas eu tava precisando do meu, então acho que isso também me deu um gás para poder passar, né? Professor, a metodologia sua, a forma com que você explica, fica mais fácil da gente entender a questão. Eu achei a sua forma de explicar para a gente chegar ao resultado da questão mais fácil, entendimento mais fácil. Para mim, isso contou muito. Gente, tá vendo aí? Ó, 50 questões, né? Mas claro, pessoal, assim, ó, uma coisa que é importante que vocês saibam é assim, no final das contas, não importa se você tá passando com 25, se você está passando com 50, se você vai passar com 50, ou se tu acertou 23, teve 2 questões anuladas e tu passou com 25. Gente, existe a lista de aprovados. Então tem a relação do pessoal que passou e tem a relação do pessoal que não passou. Ponto. Só isso. Então, o importante é passar na prova, né? Independente do número de questões. Estou mostrando 50, né? Porque, querendo ou não, assim, né? O professor Oswaldo fica orgulhoso, né? Quando vê um aluno acertando 50 questões, né? Uau, né? Assim, é um feito incrível, né? Então, mas relaxa, o importante é que você passe na prova e dê tudo certo, beleza? Muito bem. Então, tá aí o 5º ponto que eu queria destacar para vocês. E o 6º ponto, aqui tem 5, mas é o 6º, né? É a questão da variação do nível da prova do exame de suficiência. Gente, existe uma profecia, né, que vem se perpetuando aí na prova do exame de suficiência, de que normalmente a prova do primeiro semestre é uma prova mais razoável, uma prova mais branda. Já a prova do segundo semestre é uma prova mais casca grossa, uma prova mais dura, né? Então é importante sempre que você se atente a qual prova você vai fazer, para você poder intensificar ou não o seu nível de preparo para poder fazer essa prova, né? Se a gente pegar aqui, ó, o percentual de reprovados aqui no exame de suficiência, estatisticamente mostrando o que está aqui no site do Conselho Federal de Contabilidade aqui, ó. Olha aqui, nós temos uma prova onde reprova menos gente, uma prova que reprova mais gente, uma prova que reprova menos gente e depois uma prova que reprova mais gente. Então vai sempre nesse viés, né? E assim, não sou eu que estou dizendo isso não, tá? São os dados que estão lá no site do Conselho Federal de Contabilidade. E você pode pegar as provas aí dos semestres anteriores e dar uma olhada nelas, né? Você vai sentir que a prova do primeiro semestre é uma prova mais legal, uma prova mais gostosa de fazer, né? Que quem estudou olha para aquela prova e diz, legal, dá para eu passar bonito nessa prova aqui. Já a prova do segundo semestre é aquela prova que você termina a prova, você está mais
suado, né? Aquela prova que você rala um pouco mais para poder passar, né? Então, existe essa certa disparidade com a prova do CFC, né? Na minha concepção, era para ser uma prova igualitária, né? Por que a prova do primeiro semestre é uma prova mais razoável e a prova do segundo semestre é uma prova mais difícil, né? Qual é a razão disso existir, né? Não sei, né? São coincidências à parte ou não? Também não sei. Mas estatisticamente falando, né? Eu estou falando aqui com base em dados concretos, né? A prova do primeiro semestre normalmente é uma prova mais razoável e a prova do segundo é uma prova mais casca grossa, né? Isso é incontestável. Pegue as provas dos semestres anteriores e olhe com seus próprios olhos. Você vai ver que as questões do segundo semestre são questões mais calibradas. Beleza? Então, gente, esses aqui eram os pontos que eu queria apresentar para vocês, para que você entenda o que você pode esperar dessa próxima prova do exame de suficiência, tá? Oswaldo, existem outros pontos que vão ser abordados? Existe, a gente vai ver isso nas próximas aulas também. Por exemplo, Oswaldo, qual é a distribuição das questões na prova? O que cai mais, o que cai menos? Né? Assim, qual é o volume de questão fácil, questão difícil? Isso a gente vai ver em outras aulas também, né? Não dá para abordar tudo numa aula só, porque senão acaba ficando cansativo demais, muita coisa para poder você absorver dentro de uma única aula. A gente vai ver isso de forma gradativa ao longo das nossas aulas aqui de preparação, né? São 3 semanas de aulas ao vivo, então a gente tem tempo aí para poder ver isso diluído ao longo do nosso programa de treinamento, que é gratuito, né? Que para você que chegou agora, se você não está sabendo, né? Eu estou fazendo um conjunto de lives de aquecimento rumo ao nosso curso gratuito de preparação para a prova do exame de suficiência, onde eu quero te treinar, né? Vou te ensinar como você vai ser aprovado no exame de suficiência agora, já nessa próxima prova do CFC, né? Porque se você olhar para aquele edital enorme, né, e ver aquele emaranhado de conteúdo que tem lá, né, assim, o que eu quero te dizer é que não é que a prova seja tão difícil assim como muitos dizem. O que falta para você talvez seja direcionamento, para você poder entender o que de fato é mais importante, para que você estude só o necessário, para que você passe na prova. Às vezes você está gastando energia enorme, se matando de estudar, mas vendo um monte de coisa que não vai te levar até a tua aprovação. E aí é onde está o grande dificultador da prova, beleza? Mas eu estou aqui para poder te ajudar, para a gente poder exatamente trilhar esse caminho, fazer essa peneira, para que você possa saber exatamente o que você precisa para poder você passar na prova. E é exatamente isso que eu estou ensinando aqui. Se você quiser participar também, tem um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode fazer a sua inscrição gratuita, ou você pode escanear o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, e aí você vai poder participar junto com a gente também, né? Mas, Oswaldo, não é de graça, para que eu vou me inscrever? Olha, quando você se inscreve, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, você vai receber os nossos e-mails. Lá eu vou mandar o material para você poder acessar as aulas, para você poder baixar as apostilas, os mini simulados. Tem uma série de conteúdos que eu entrego para você, né, no nosso viés de comunicação que facilita o processo. Porque como é que tu vai adivinhar qual é o dia que vai ter aula, qual é o horário da aula, qual é o material que vai ser utilizado? Então, no grupo do WhatsApp, eu entrego tudo isso de forma prévia, tudo já de forma organizada com o nosso cronograma, para você poder saber exatamente o que vai acontecer, né? Então, recomendo fortemente que você faça a sua inscrição, para que você não perca nenhum desses conteúdos que vão ser entregues, que apesar de ser de graça, né, assim, mas é um conteúdo de extremo valor, de extrema qualidade, né? Às vezes a gente subestima, olha assim, de graça, né? Sei, né? Normalmente quando a gente fala assim de graça, né, a gente sempre subestima, né? Acha que é qualquer coisa, que é besteira, que foi entregue de qualquer jeito e que vai ficar por isso mesmo. Não, né, assim, nós temos as nossas turmas de curso pago? Temos a turma Ninja do CFC, que é um programa de treinamento que é pago? Temos, né? Inclusive essa próxima turma vai abrir logo após que a gente terminar essas 3 semanas de aulas ao vivo. Você pode se matricular. Mas eu sei que tem sempre aquela galera que não pode se matricular, né? Então, eu me disponho aqui de forma gratuita a poder treinar você também, né, e te ensinar a passar na prova do exame de suficiência. Então, cada uma dessas aulas que eu entrego aqui são aulas muito bem planejadas, muito bem traçadas, com um conteúdo que, de fato, vai te ajudar a passar na prova, né? Não é um conteúdo meia boca. Quando eu me proponho a vir aqui, eu de fato faço uma coisa que vai agregar valor de verdade para que você passe na prova. Então eu espero que você esteja verdadeiramente comprometido a consumir o máximo de conteúdo que você puder e que você vá até o final, né? Assista todas as aulas e consuma o máximo de conteúdo que você puder. Porque, gente, uma coisa é fato. Eu sempre digo isso para os nossos alunos lá na Turma Ninjas. Começar é fácil. O difícil é continuar fazendo. Porque no começo a gente está empolgado, né, mas no meio do caminho a
a nossa demanda do dia a dia nos atropela, nos engole, a gente acaba deixando para depois, e amanhã eu começo, depois eu vou e acaba quem não continua, né, digamos assim. Então eu quero que você tenha essa disciplina, né, esse comprometimento, né, porque é fazer o que tem que ser feito, não necessariamente aquilo que você tem, que você gosta de fazer. Porque querendo ou não, é muito melhor estar na praia tomando água de coco, tomando um caranguejo, do que estar estudando, né? Estudar não é a melhor coisa do mundo, né? Mas até para poder estar na praia, para poder tomar água de coco com caranguejo, a gente tem que ter, ó, cacau, né? E para poder ter cacau, a gente tem que estudar, porque a gente precisa estudar para poder aprender, para poder conseguir ter um resultado bom, né, para poder se posicionar bem no mercado e ser bem remunerado, né? O mercado não vai te pagar simplesmente pelo fato de você ter um diploma, né? Assim, sinto muito, assim, mas se você não sabe disso, já saiba logo de agora, né? O mercado te paga pelo resultado que você é capaz de gerar para a empresa, né? E não necessariamente pelo currículo que você tem, beleza? Isso não era óbvio para mim, por isso que eu estou falando para você, né? Porque a faculdade ela faz uma lavagem cerebral na nossa cabeça de forma que a gente ache que o diploma da gente é muita coisa, quando na verdade não é, né? E só quem está no mercado de trabalho, quem está atuando de verdade, sabe isso, né? Porque aprendeu isso na prática, beleza? Galerinha, então tá aí. Por aqui eu finalizo, mas amanhã tem mais. Vai no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Veja qual é a nossa programação que tem para a nossa aula de amanhã. Amanhã a gente tem a resolução de um mini simulado. Então a tua missão é vir no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Acessa o mini simulado para que você possa participar da aula de amanhã, né? Toda questão é fácil depois de respondida. Então quebra a cabeça primeiro, responda as questões, anota as suas dúvidas para você poder me perguntar na aula de amanhã. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Por aqui eu encerro então. Um grande abraço. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. É cansativo, sim, porque ele era muito. Eu tinha um aninho quando eu comecei a estudar, né? Então, é desgastante, porque, nossa, tinha dia que eu tava assim, à noite eu já tava querendo cochilar. Mas eu falava, não, eu ia lá, tomava um café e voltava para suas lives. Via aquele monte de matéria, eu falava assim, nossa, eu tenho que dar conta desse conteúdo todo, porque a ansiedade também toma conta da gente. E eu preferia, assim, estudar à noite, dormir e acordar de madrugada, acordava 5h da manhã, estudava de manhã, eu estudava antes do Miguel acordar. Eu estudava na garagem. Quando eu começava, assim, que elas já acordavam e começava o barulho, eu descia pra garagem. Eu descia pra garagem porque eu tinha que me concentrar. E eu pesquisei alguns cursos e aí, em uma aula sua da pipoca, que eu me encantei, me apaixonei pelo curso Ninjas. Eu tô falando de Minas e eu acertei 27 questões. Mas aí, quando saiu e eu vi que o gabarito, nossa, eu chorei muito. Nossa senhora, foi o melhor presente que Deus e que o Senhor pode me dar. Nossa, eu tenho a gratidão imensa pelo Senhor. Assim, eu aprendi muita coisa, tá? Não só num curso, mas com a parte humana. Que sem o seu curso eu tenho certeza que eu não passaria. E lhe agradeço do fundo do meu coração. Muito mesmo. E que o Senhor siga essa missão que Deus lhe concedeu. De resgatar sonhos. Tá? Muito obrigada.